por esta maravilhosa e rica oportunidade que o nosso Deus nos concede de estarmos aqui nesse culto para falar do grande amor de Deus. Normalmente, no domingo. Fazia tempo. Sou grato ao ministério da pessoa do pastor presidente Euclides local e me sinto honrado ainda nos finais dos seus dias desta oportunidade e grato à sua pessoa por esta revelação para estar transmitindo a palavra de Deus. A Bíblia fala que quem crê não se apressa. Tudo é no tempo de Deus. O tempo de Deus é que nós não sabemos. E nós, para pelo menos acompanhar o tempo de Deus, se é que queremos, temos que a obrigação de ter uma vida pautada na presença dele dia e noite. Você tem a obrigação de sentar na sua mesa e no momento algum, se alguma coisa você pensar, o Senhor fala com você. Haja visto, por esses dias, eu estava na minha mesa com a minha esposa, estávamos terminando a nossa refeição, e eu de repente comecei a fazer umas interrogações a respeito da minha vida à obra do Senhor. E o Senhor falou para mim: tem que faltar alguma coisa? Eu não tenho cuidado aqui. Então, amados, vamos para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Convicção absoluta. Não é uma expressão qualquer. É uma convicção absoluta. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Jesus, uma certa vez, e eu fiz menção há uns dias atrás aqui com os pastores, um versículo pelo qual eu falei até que é um gancho meu. Quando Jesus diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, o gancho meu é o seguinte: 3 é unidade. 1, 2, 3. E 2 é unificação. É completamente diferente. Ou seja, 1, 2, 3, 4, de uma forma numeral simples. E a outra forma trata-se de 2 pessoas em uma. Quem são essas 2 pessoas? Primeiramente, o nosso espírito. E o próprio Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que tem que acontecer? Tem que haver uma permuta do homem exterior. E onde começa essa permuta? Essa permuta começa na alma, que justamente está no sangue. Cada vez que nós renovamos o nosso sangue, o nosso corpo,
que sai das medulas são renovados. Porém, existe um pretexto que não é nada agradável, que é justamente a renovação da nossa vida, mas vem sempre a semente do pecado. Não tem como livrar dessa situação, porque aí entra um pouco na anatomia. Então, quando a Bíblia ela entra nesse assunto, ela entra justamente no momento em que a pessoa aceita Jesus. São dados uma porção de requisitos importantes na vida de uma pessoa que aceita Jesus. O primeiro deles é que ele recebe o Espírito Santo de imediato. Não tem como negar e não tem como dizer, não, é porque eu comecei agora, daqui a pouco eu vou mudar. A Bíblia até dá ênfase da seguinte forma, dizendo, vinde como mais tarde, mas não permite que continue. Por quê? Porque ela automaticamente recebe o Espírito de Deus na sua vida. É mistério, doravante, então, na vida daquela pessoa, que ela saiba zelar deste momento que ele foi outorgado. Isso é uma outorgação. Pois bem, a verdade é que muitos hoje não entendem mais essas coisas. Daí aceita a palavra e começa a viver a palavra. E esta alma, quando ela começa a ser convencida pelo Espírito dele, ele começa a sentir o desejo de estar, primeiramente, ouvindo a palavra na casa do Senhor. Eu não teria palavras doutrinárias contra esta igreja hoje que está aqui. Por quê? Essa igreja que está hoje aqui, pastor, é uma igreja sedenta. Os que estão ausentes não são, permite dizer. Uma igreja sedenta. Então, esta alma está precisando. Mas precisando de quê? Apresentar sofrências ou apresentar absolutamente a necessidade de aproximar-se de Deus. É completamente diferente. Porque a necessidade de aproximar-se de Deus é uma coisa que deve acontecer de livre e espontânea vontade. E não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Ele apenas vai me colocar em uma situação, em uma circunstância, e eu tenho a obrigação de passar por aquela circunstância. Se eu não passar, eu estou reprovado. Tudo, né? Eu não gosto de pregar sem contar a experiência, porque eu creio ainda como os pastores antigos, que a maior ilustração dos pastores antigos é a experiência vivida. A experiência vivida. E eu lembro muito bem que eu estava aqui, ainda no Templo Velho, tocava na banda, e houve lá um desentendimento, e eu comecei a orar ao Senhor. Tinha recebido o convite para ir tocar na orquestra do Carrão, formar uma orquestra lá, então me chamou, e eu fui orar. E eu passei praticamente um ano orando a esse respeito para ir lá. E o colega me chamou. Até que um dia, pela madrugada, o Senhor falou comigo: tu vai, mas tu tem uma dívida a pagar. E quando ele falou, tu tem uma dívida a pagar, passou assim com um slide assim na minha frente, assim, ó. Lá na Vila Vestirão, tu cooperou, tu errou. Lá no outro lugar que tu passou também, tu errou. Mas não é erro de pecado, é erro de fracasso. Por que erro de fracasso? Porque eu estava pregando, cantando, tocando. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E quando me dava a oportunidade, aí quem estava na frente depois fazia a examina. Aquele apanhado maravilhoso que eu era outro. E eu disse: Jesus, eu não aguento mais. Aí Deus nos deu um vaso falando que no fim do ano ele recebeu uma carta. Realmente recebi a carta. Muitas coisas Deus faz para mim para receber a vontade dele, né? Não é.
e segui a casa. Fui morar na quadra Sapupema, distante da Moca. Aí fiquei lá. E aí o tempo foi passando, houve uma reviravolta na minha vida, né? Fui vítima daquela mudança de moeda do Cruzeiro do Cruzado, que aqui dali foi tremendo, né? Quem ganhava 2 salários passou a ganhar 1. E a vida espiritual da cooperação começou a aumentar a perseguição. E a perseguição maior é que eu via, sabe, entre as paredes, é um fracassado. Perdeu. Mas aí, eu fui para os pés do Senhor. E quando eu fui para os pés do Senhor, eu estava em uma congregação no Jardim Imperador. E naquela ocasião, era um culto festivo e eu estava lá perguntando ao Senhor, no meio dos irmãos da igreja lotada, eu dizia: Senhor, até quando essas lutas na minha vida? Até quando essa perseguição? E o Senhor falou: naquela ocasião, vai fazer 35 anos aproximadamente. Tu dizes luta, o Senhor não faz. Tu dizes lutas, tu não passaste a terça parte do que tu ainda tens a passar. Isto há quase 35 anos atrás. E o rolo foi desenrolando. E a consequência maior pode estar em jogo. A minha vida ministerial, a minha vida de cooperador, como um simples cooperador, um regente, etc. E a minha reprovação pessoal. Por quê? Porque eu não deixei em primeiro plano o homem, a minha alma, dominar o meu homem exterior. Eu não deixei que o homem exterior se convertesse. Eu não deixei que o homem exterior viesse admitir que eu tinha que passar aquilo. E quando nós entramos por esse caminho, nós estamos no perigo de perder até a nossa vida ministerial. Porque se você for olhar as coisas pelo prisma material, pessoal, já era. Porque não cabe reserva de direitos. Não cabe aqui o direito livre. Não cabe. Porque o direito de vir é defesa pessoal. É direito pessoal. O que Deus está querendo tratar comigo não é nada pessoal, é espiritual. E eu não vou entender nunca se eu estiver olhando pelo outro prisma. Eu vou pelo contrário, bater na tecla, não aceito, acabou. Se não for misericórdia do Senhor conosco, já era. Porque eu não deixei que o meu espírito viesse acontecer a minha alma. Por que a alma? Que a vida está no sangue. É através da alma que nós manifestamos os nossos desejos neste corpo. Este corpo, ele vai justamente manifestar aquilo que está no meu interior. E depois dele realmente transformado, como diz a palavra de Deus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí é que a coisa é diferente. Ainda vamos para o Salmo 23. E vamos expressar a mesma coisa que o salmista expressa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Acabou. Pode acontecer o que acontecer, o mundo vai rolar, alguém no ministério pode se levantar, alguém na banda, na orquestra pode se levantar.
levantar, alguém no coral pode se levantar, alguém nas irmãs pode se levantar, alguém no jovem pode se levantar, mas eu posso continuar firme com a minha boca calada no meu lugar, porque eu tenho certeza da minha salvação. São coisas, irmãos, que nós não podemos e nunca podemos aprender de um dia para o outro. Derrota. Essas coisas não se aprendem de uma hora para outra. Isso é paulatinamente. Isso vai acontecer na medida que eu procuro estar na casa do Senhor aprendendo a palavra. E quando eu aprendo a palavra, aí eu vou para os pés do Senhor, se eu me converto ao Senhor. Vai vir no meu coração, vai quer mesmo se converter, tá bom. Vou mandar uma luta para você. Errado? Há muitos anos atrás, diz uma história que uma irmã chegou perto do pastor e disse: pastor, olha para mim, pastor. Eu estou passando por muito problema. Olha para Jesus me dar paciência. Eu não tenho paciência. Essa história é muito antiga. Aí o pastor, vem aqui, irmão. Os irmãos sobre Jesus. Da tribulação do céu. Amém. Meu irmão, isso está pedindo uma coisa que eu não estou pedindo, eu estou pedindo paciência. Pois é, irmão, está bem. O que Paulo fala, Romanos? Que a tribulação produz paciência. E existem muitos tipos de tribulação contra a nossa vida pessoal, contra a nossa carne, constantemente existe. Nós é que precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Então, resumindo, depois desta pessoa passar totalmente por esse processo que hoje, devido muitas vezes pregarem que descer as águas é o suficiente, não. Descer as águas é apenas o início. Tá? Você vai ter que agora vamos ter situação, procurar ter uma vida diferente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que flertava também não flerta mais. Enfim, uma série de coisas que dá para entender muito bem. Por que dá para entender muito bem? Porque quando eu e você aceitamos Jesus, o Espírito Santo falou: olha, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. Meus pais eram espíritas, eu era moleque, fui um culto de quinta-feira na igreja evangélica, e quando o pastor fez não apelo, começou a cantar um corinho muito antigo, que hoje não se canta mais, né? Parece que está tudo moderno. E aí eu falei: eu estou sentindo a vontade de aceitar Jesus. Ele falou: vai lá. E eu fui aceitar Jesus. Isso era uma quinta-feira. Quando foi de manhã, eu peguei uns trocados que tinha no bolso lá na esquina da rua do Pinho, fazer um jogo com você, que era para jogar tanto lugar. Quando eu cheguei lá, eu falei: faz um jogo aí para mim. Aí eu moço, rapaz, que não quero agora, não é crente agora. Como é que ele sabia? Ele não estava lá com ele. Ele morava do lado, eu fui lá do outro lado, para a igreja aceitar Jesus. Como é que ele sabia? Isso acontece nas nossas vidas ainda hoje. E nós já procuramos ter cuidado com essa situação. E aí, passando por isso constantemente, nós nunca vamos deixar que esse homem exterior, ele se torne um homem interior. Quando ele se torna um homem interior, resumindo, quando ele realmente está condizente em todos os trâmites pela palavra. Por que pela palavra tem que ver todos os trâmites? Porque Tiago fala: se cumprires toda a lei e caíres em um só ponto, aí ele fala como o juiz: seja cúmplice de todos. Por que eu estou falando isso? Para chegar aqui. Agora vamos chegar, porque o tempo já foi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A alma está dominando
O homem exterior, que agora não é o homem exterior, a partir do momento que a alma passa a dominar o homem exterior, que é a ação da alma através do nosso sangue neste corpo, aí ele passa a ser um homem interior. E você vai ver muitas vezes na Bíblia mostrando-se que Jesus vem buscar o homem interior. Mas pastor, você não falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome? Eu falei. Significa o que o outro lado? Significa, não é que existem várias igrejas, mas significa, em parte, que existe dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, 2 igrejas. Existe aquela igreja que está realmente preparada pela palavra, e existe a igreja carnal. Mas Deus ouve, ouve sim. Por isso que eu falei ao pai do ano atrás, eu falei que se o pastor chegar aqui na igreja, vamos orar. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Se a pessoa tem fé que Jesus vai curar, que Jesus vai operar maravilha, ele vai operar maravilha. Mesmo havendo as diferenças, porque eu não posso de forma alguma olhar para o lado. Olhar porque aquele recebeu e eu não recebi. Porque se eu olhar para aquele que recebeu e eu não recebi, nós vamos entrar no mesmo caminho que Caim entrou. E Deus sabia da oferta dele, mas ele não ia amaldiçoar. Na verdade, ele não amaldiçoou, porque fosse amaldiçoado, ele tinha matado, né? Ele tinha matado. Ele deu oportunidade para viver. E é por isso que as nações até hoje encontraram. Então, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, o salmista ele falou isso com convicção. Isso quer dizer, eu só posso falar a realidade da minha vida com convicção quando eu estou embutido neste homem interior. O homem interior, para ele, não existe adjetivos de qualidade. Ele é. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não existe adjetivo de qualidade. Ele é constante. Ele está ali a qualquer momento, pronto para qualquer tipo de perseguição. E nós estamos sujeitos a qualquer tipo de perseguição. Haja visto que muitas vezes não vemos, mas estamos. Às vezes dia e noite, o inimigo se levantando contra mim e contra a tua vida. Porque às vezes Deus tem um plano da tua vida e a forma que Ele tem para te combater é justamente se levantando, não deixando você em paz. E aí se eu não entender, eu não vou orar. Não vou orar. Eu vou arranjar apetrechos segundo a minha vida pessoal, ou talvez de acordo com as minhas necessidades anatômicas. Não vou me estender nisso aqui, porque isso aqui é muita coisa. Mas tem pessoa que me permite dizer, todo respeito, porque eu sou melhor que eu. Não posso me desligar. Eu vou lá para a Bíblia. O que a Bíblia diz, que dentro dele todo ele seja. Jesus, eu não posso me desligar, Jesus. Mas a tua Bíblia está escrito assim: eu quero me ajoelhar, Jesus. Eu quero dar o teu nome, Jesus. O que vai acontecer? Vai acontecer um milagre ou não vai? Vai acontecer um milagre, você vai se ajoelhar e vai orar. E o Senhor vai responder. E isto é a coisa grandiosa para a nossa vida com Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ir em confronto ao mundo. Nós precisamos vencer as trevas. Nós precisamos vencer Satanás.
vida e sacrifício pelo meu Pai, não vamos tirar de maneira. Porque desde quando eu cheguei em São Paulo, a minha cooperação, pastor, foi sempre ar livre. Por onde eu passei, fazia livre direto. Passei no carro, e eu toda tarde, domingo, saí igual um louco. Um grupo comigo, andando e pregando. Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Tudo aquele que veio com batizado foi na salva. Lá tinha uma colônia japonesa. Eles estavam tudo batendo lá e eu gritaram ali. Hoje é que eu estou aqui nessa maravilha, né? Mas eu, quando olho para a minha vida, eu disse: Jesus, eu te dou graça. E pelo menos por onde eu passei, eu preguei a tua palavra. Mesmo olhando as dificuldades, os levantes que eu vou falar, vários. Porque se você tem alguma coisa de Deus na tua vida, se prepare, porque muitos vão se levantar. E o primeiro que se vai levantar é o inimigo da nossa alma. Ele não quer que nós façamos as coisas corretas. Ele quer que nós venhamos a desistir de tudo. Já Jesus. Ele me faz, versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Irmãos, isso aqui é um processo. E esse processo, ele não tem como acontecer de um dia para o outro. Porque esse processo trata-se de uma permuta no ser humano. E o ser humano não tem como mudar de uma hora para outra. Obrigado. O ser humano, ele, para ser mudado, ele tem que passar por várias situações. Ele tem que ouvir, colocar em prática, aceitar o tempo, que ninguém sabe qual é o tempo, de Deus, e esperar em Deus. Não tem outro jeito. E o homem exterior, ele não quer. Ele quer fazer a vontade de quê? Da carne. Ele quer fazer o quê? A vontade das coisas desta vida. É isso que ele quer. É por isso que o salmista, no momento, ele fala. Uma hora ele fala com o homem interior, outra hora ele fala com a alma. E a alma convencida chega para o homem exterior e diz: por que estás abatida, ó minha alma? Isso quer dizer que o espírito está em plena convicção do que está acontecendo com a sua alma, o homem exterior. E aí ele convence de uma coisa maravilhosa. Porque este processo, pastor, quando nós nos aproximamos de Deus, que hoje nós não ouvimos mais falar, existiam homens no passado que, quando estavam passando por lutas, dificuldades, e misericórdia de Deus, aprove isso na minha vida, por misericórdia dele, certo momento na minha vida, muita luta, Deus te usar em língua estranha no interior e te dá interpretação. Isso quer dizer, o que está acontecendo na sua vida, ninguém pode saber. Ninguém. Existem momentos que nós não entendemos essas coisas na nossa vida. Existe o momento do silêncio. E esse momento do silêncio, ele pode ir muito além. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Normalmente 5 anos, filho. 5 anos. Por exemplo, daqui um dia vai chegar outro pastor. O que eu e os senhores aqui, todos, vão ter que apresentar outro tipo de serviço, que é conforme a administração dele. Quanto tempo tu passou aqui, talvez, achando que estava na prova? E agora, como é que vai ser? Me diz aí, filho. Como é que vai ser? Vai diminuir ou vai aumentar? Hein? Se for daqueles que querem aparecer, colocar uma, permita dizer, uma melancia no pescoço, ele já chega e já se apresenta aí.
Acha que tudo vai correr bem? Não, não vai não. Faça como Davi fez aqui. Ele usa a pessoa dele para expressar o seu homem interior. O Senhor é o pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Não é quer dizer que aquele momento é de descanso, mas ele te leva a um momento que pode estar tudo embaraçado, mas você está tranquilo. Glória a Deus. As trevas estão se levantando todo jeito para você, mas você está tranquilo, dormindo tranquilo, acorda tranquilo, se alimenta tranquilo. Isso é glorioso, irmão. Isso é glorioso porque quando você está na presença de Deus, você sente a presença do Senhor em todo momento. Lava a sombra, é sorrida, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Não é a justiça humana, não é a justiça da razão de Wesley, não é. A razão aqui é do Senhor Jesus, é Ele que tem razão, é Ele que faz tudo. Até porque, meu amado, minha amada, nós estamos constantemente sendo vigiados. Já sabia disso? Constantemente nós estamos sendo vigiados. E é fácil a identificação? Puxa, qual é a identificação, pastor? Satanás vai olhar para você, vai ver sorrisinho desse tamanho de vezes ele está falando. Pronto, só isso. Agora quando ele olha e vê, tem como? É diferente. A coisa é diferente. Mas não é aquele negócio de ficar sapateando. Não olha comigo, Jesus. Amém. Jesus me curou. Amém. Eu aprendi assim. E assim vou permanecer. Porque o nosso Deus não precisa de movimento para operar, não. O movimento é o movimento do Espírito Santo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a alma e o homem exterior unificados formam-se o homem interior. Contra este homem interior não existe combate. É o que ele está dizendo aqui. Porque a tua vara, o teu cajado me consolam. A vara, ela tem um pouco de diferença do cajado. Não é que a vara, ela não tem aquele lugar de apoio. Tem, mas não é igual ao cajado, que é justamente faz aquele círculo. Então os dois fazem a diferença. Por quê? Vara fala de eficácia e quer dizer fazer a coisa certa. Nós fomos chamados para fazer as coisas certas. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho pleno. E mesmo se eu não posso falar com a minha voz, com a minha boca, mas a minha vida, ela fala mais alto. E essa que é mais importante. É a minha vida falando mais alto. Quando aquele homem se levanta contra Paulo, e ele diz, olha, para aquele endemoniado, em nome de Paulo, de Jesus que Paulo prega. E o que ele fala? Eu bem conheço Paulo,
mas vós quem sois? E aí ele dá uma surra naquela pessoa. Então, o cajado fala de eficiência e quer dizer fazer certa coisa. Um quer dizer fazer a coisa certa, o outro quer dizer fazer certa coisa. Um fala das coisas espirituais, que eu tenho que fazer tudo com perfeição. E eu terminei de cantar um hino maravilhoso. E neste hino Jesus batizou com o Espírito Santo dentro do povo. Aí o diabo ficou furioso. Terminou dali, lança uma coisa contra a minha vida. E se eu não vigiar, o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu na minha vida está reprovado. Simples assim. Todos nós aqui. Então, por isso que precisa ter cuidado. Então, ele mostra aqui os dois lados: o lado material, o lado espiritual. O lado material, nós vamos tratar com o lado pessoal. Aí, quando nós vamos designar a igreja, quando existem duas igrejas dentro de uma igreja, existe um carnal, e eu tenho que aprender a viver com o carnal. Com o espiritual tudo bem, mas viver com o carnal, hein? Como é que fica? Você está vendo que a pessoa está se levantando contra você. O Senhor até já lhe mostrou, mas você não vai, pelo fato de Deus ter lhe mostrado, você vai pedir justiça. Não, Deus não deseja ter amor. Você está tudo na sua mão, como ensinou para Moisés. Moisés começou a falar a respeito do que estava na frente dele, e ele disse: Moisés, o que tem na tua mão? Tem uma vara. Então toca nas águas. Até o momento Moisés entendeu, mas não era para ele ferir. Não era para ferir a rocha. Porque a rocha representava Jesus. Então, às vezes eu posso até Deus me dar revelação do que aconteceu na minha vida. Deus mostrar a vida do fulano. E eu ainda não fui tomar decisão, eu fui orar. E fiquei um tempo orando. Quando de repente voltaria em casa, várias situações já. Aí o telefone toca. Ô pastor, quero falar com o senhor. Pois não, meu irmão. O que aconteceu? Precisamos conversar. Eles vão falar alguém para conversar. Aí ele conta tudo. Mas tudo bem, já que você contou, vou te falar o que aconteceu. Estávamos na Santa Ceia aqui, e de repente, quando eu fecho os olhos, eu vi uma coisa que eu não queria ver na tua vida. Você fazendo uma ação terrível. Então, tem misericórdia de Deus. E espera o tempo de Deus para que Deus tenha misericórdia de você. Por isso que eu pude fazer nada mais. Por quê? Eu tenho que olhar a igreja carnal. Essa igreja carnal, ela tem que se converter. Ela vai se converter através da palavra, mas aqueles que estão fazendo a coisa certa, vai influenciar nela, para que ela venha também estar fazendo certa coisa com prazer, certa coisa com dedicação, certa coisa com honra para que o nome de Deus seja glorificado, certa coisa para que ela mesma não venha a ser desqualificada, certo? Vamos colocar um exemplo. Nós temos um casal lá em casa e a gente conversando bastante. Claro que eu não vou falar quem é. Eu vou falar um exemplo. O pastor Jeremias está aqui, trabalhando. De repente vai ter uma mudança. E isso é evidente. Então, não. Aí chega em seguida alguém, faz uma maior, deixa eu falar o quê? Balança com o braço assim. E aí, é mesmo dizer, pastor, eu vou embora. O que aconteceu? Quem ficou reprovado? Foi aquele que chegou? Ou foi o pastor Jeremias? Eu estou lá na orquestra tocando. De repente vem um redemoinho lá, não vou mais tocar. Ah, que cuidado.
Aí a pessoa que ficou, quem vai ficar com o nome? Quem? Precisamos vigiar, irmãos. Precisamos vigiar. Levantando seu espírito governador contra ti, não deixes o teu lugar. Fica no teu lugar. Deixa as coisas virarem. Permanece neste salmo. Esta expressão